De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem. Eita, Jacó. Quem é que não conhece o Jacó? Quem é que nunca ouviu de suas histórias, em quantos problemas ele já se meteu, por tanto engano que promoveu? E hoje nós vamos dar uma recordada rapidinho de tudo aquilo que estudamos ao longo da semana, porque afinal de contas queremos estar super afiados para participarmos do Espaço Jovem e compartilhar o conhecimento simplesmente extraordinário acerca da história deste homem, onde aprendemos inclusive com os seus erros, o que não fazer, porque diversas vezes ele enfiou os pés pelas mãos e só colheu frutos amargos. Afinal de contas, não dá para plantar cenoura e colher jiló, ou seja, quem planta cenoura, colhe cenoura. E se ele plantou problemas através do engano, da farsa e da mentira, certamente ele iria colher frutos amargos, como de fato colheu. Dá uma observada, por exemplo, no título da lição, que começa como doador promissor. De um homem falho, enganador, mentiroso, ele se tornou um servo fiel, comprometido, inclusive, em ser um doador, um devolvedor dos dízimos das ofertas, um doador de ofertas, um devolvedor de dízimos, fez um pacto com o Senhor para reescrever a história da vida. Vamos lá, recordando aí a história do Jacó, a gente toma como ponto de partida uma lição extraordinária que dá para absorver, pelo menos eu absorvi para a minha vida. Como é que eu desejo coisas espirituais e utilizo recursos carnais para obtê-las? Vou repetir. Como é que você quer abraçar coisas espirituais e para isto utiliza recursos carnais? Coisas espirituais se discernem espiritualmente, não de modo carnal. Pastor, não entendi nada. Ele queria a bênção da primogenitura, que era um status em especial, dado a responsabilidade espiritual que o indivíduo deveria ter junto à família, que Esaú claramente havia deixado de lado, e ele quer este posicionamento espiritual junto à família, utilizando-se de recursos carnais, ou seja, através da mentira, do engano. Dá para entender isso? É tipo assim, eu quero ser um sacerdote e vou utilizar recursos carnais para sacerdote me tornar. Então não funciona. Não existe a bênção de Deus sobre esse tipo de posicionamento. A gente precisa entender isso daí. Então note, para obter bênçãos espirituais, não faça uso de recursos carnais. Não há aprovação do céu para este direcionamento. Ficou claro isso daí? Muito bem. Você observa a luta aí, a disputa constante entre Esaú e Jacó, e você percebe que isso começa por parte dos pais, porque o pai preferencialmente opta por Esaú e a mãe, por sua vez, por Jacó. Em resumo, Jacó era o queridinho da mamãe, que ficava em casa ajudando a mamãe com as coisas da casa. O Esaú era o queridinho do papai, era o cara que ia para a caça, era o cara que ia para o campo. E aí os pais começam a rivalizar por conta do posicionamento de cada filho, atender o gosto particular respectivo de cada um. Aí não rola, né, mano? Os pais não podem ficarem degladiando-se em função de filhos em particular. Aí o resultado, olha a treta que se formou. Incentivado, aliás, tendo a mãe como mentora, Jacó arquitetou toda aquela mentira de se passar por alguém que de fato ele não era. Se você está recebendo incentivo de alguém para fingir ser quem você não é, abandone isso daí. Ei, seja você mesmo, não fica querendo imitar os outros, fica querendo assumir personalidades que não fazem parte de tua estrutura. Para de tentar imitar os outros na sensação de que você vai ser aceito. Você é você, Deus te fez único em particular. Por mais que essa declaração pareça ser redundante, você é você, meu lindo. Então é o seguinte, não fica tentando ser alguém que você não é, porque esta farsa, ela é autodestrutiva, ela é desmotivadora e ela é mentirosa. Se você está querendo obter um sucesso
apropriando-se de alguém que você não é, fazendo da sua vida o palco de um teatro, sendo você um personagem, mais cedo ou mais tarde a casa vai cair para você como caiu para Jacó. Você percebe que Esaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas quando Jacó se aproveitou de sua fraqueza. Você percebe que o Jacó mente para o seu pai fingindo ser o Esaú que não era. Você percebe que por trás de toda essa trama a mãe participa, enfim, é um problema. A família encontra-se em colapso neste momento. E aí, depois de criar tantos problemas, querendo obter coisas espirituais através de atitudes carnais pecaminosas, consequentemente sem a bênção de Deus, o que o Jacó faz? Em vez de enfrentar o problema, pedir perdão a quem de direito devia, ele foge. Já viu aquele jovem que vive fugindo da igreja? Faz uma bobagem aqui e foge para lá, faz uma bobagem aqui e foge para lá. E vive fugindo, é o Jacó fujão. E no meio do deserto, enquanto ele fugia dos problemas que ele mesmo criou, este cenário que ele constrói pode ser muito bem representado pela atitude dele apoiar um travesseiro de pedra e colocar a cabeça para deitar. Que conforto que tem alguém que anda fugitivo, errante pela terra, colocando a cabeça em um travesseiro de pedra. Isso revela muito bem a angústia que ele estava vivendo. Mas Deus é extraordinário. Não é que Deus mostra uma visão de uma escada ligando o céu à terra, coisa extraordinária, os anjos de Deus ministrando, subindo e descendo uma escada que representava o próprio Cristo, que faz a ponte entre o céu e a terra, uma escada que vem de cima para baixo, onde Deus providenciou uma unificação a despeito dos nossos pecados que nos separam tanto dele. O Jacó estava tão distante de Deus e Jesus mostrando uma escada na qual poderia estar ligado novamente ao céu, oferecendo a ele graça, perdão, restabelecimento e renovação das promessas. E Jacó aceita a proposta divina, abraça a proposta divina e o resultado é inevitável. Quando eu aceito a salvação, a reconciliação que Deus me proporciona, não tem uma outra coisa a fazer do que renovar esta aliança por intermédio da aceitação e refletir essa novidade de vida por intermédio de novas atitudes diferentes daquelas que me afastaram de Deus, atitudes que agora me mantêm firme, atitudes que são reflexos de que eu agora estou perto dele, ok? O que as atitudes anteriores de Jacó mostravam? Que ele estava distante de Deus. E o que as atitudes a partir de agora de Jacó evidenciam? Que ele está próximo do Senhor. Ei, eu não faço para me aproximar ou eu não faço para me afastar. Eu faço porque estou perto ou eu faço porque eu estou longe. Se eu estou perto de Deus, naturalmente farei as coisas dele. Se eu estou longe de Deus, naturalmente farei as coisas que não pertencem a ele. Por isso, o foco da vida cristã é quão perto de Deus você se encontra. Não melhora para ir a ele, vai até ele que ele melhora você. É assim que funciona, ok? Aí o Jacó torna-se um doador promissor, porque nessa fuga louca de tantos problemas que ele construiu, ele finalmente permite Deus agir na vida dele e conduzi-lo. Aí vai para a casa do Labão, aí parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Anteriormente ele mentia, ele enganava, agora ele é enganado uma vez, duas vezes simultaneamente, a coisa vai rolando e o problema vai criando. Enfim, ele teve que fugir da casa do Labão e sofreu demais, foi enganado com aquela mulher. Ele recebeu uma mulher que não havia ele desejado se casar com ela, que era a Lia, depois a Raquel. A Bíblia ainda, para piorar a situação, diz que Lia era fraca de olhos, um termo bíblico para mulher, sei lá, mulher feia, não sei, ou fraca de olhos, que possui um problema de visão. Enfim, detalhes à parte. Imagina só que o Jacó acorda de manhã e não era a mulher com quem ele queria se casar. O cara ficou meio frustrado e aí foi tirar satisfação e o sogro o enganou, ele que anteriormente havia enganado tanta gente. Você observa que depois de 20 anos, agora há a possibilidade de se encontrar com Esaú. E aí ele começa a se preparar para esse encontro e começa a viver aquilo que muitos conhecem como angústia de Jacó. Será que o Esaú me perdoou depois de tanto tempo por tanta coisa que eu fiz? Será que ele vai me receber? Será que ele vai me aceitar? Será que nós voltaremos a nos ver de modo amigável? Angústia de Jacó. Será que eu fui perdoado?
No tempo do fim, inclusive, esse termo é adaptado para a realidade dos últimos dias da história desta terra, onde os salvos estarão vivendo essa angústia de Jacó. Será que Deus me perdoou de verdade? É mais ou menos essa perspectiva dentro deste contexto. Mas Jacó, ele elabora toda uma tática para se encontrar com seu irmão Esaú, percebeu? Colocou os servos lá, colocou os animais na frente, colocou os servos na frente, depois colocou as crianças, as mulheres e tudo mais, e ele veio por último, né? Vamos ver o que acontece, vai que ele vem matando os animais, matando os servos e tal, eu tô aqui por último, de repente dá até um tempo de fugir, mas ele é malandro, ele é muito esperto. E brincadeiras à parte, este grande Jacó consegue ter paz para se encontrar com seu irmão por uma única questão. Ele passou a noite lutando com Deus em busca de perdão, de reconciliação e de bênção, ok? Inclusive a charge da lição no início está assim, ó, não há cura sem confronto. Ei, confronte-se com Deus para que Ele possa curar a sua alma. E o resultado dessa cura, essa vida de fidelidade em todos os aspectos, nos dízimos, nas ofertas, você fiel no cuidado com o templo, na administração do seu tempo, utilização dos seus talentos, enfim, só cola com Cristo, mas cola forte, ao ponto de você dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Beijão no seu coração, esse é o resumão da lição da Escola Sabatina Jovem desta semana. Curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal aí também, PR Dudu Batista. Beijão no coração.